Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E a gente vai seguindo aqui com o conteúdo de geometria descritiva, trabalhando então o nosso último grande tópico, né? Que vai ser a parte do rebatimento. Rebatimento que nada mais é do que uma parte, né, um acréscimo na questão da rotação, ou melhor, um caso especial de rotação, tá? Então vamos colocar aqui o rebatimento, tá? É bem simples de entender. Então eu vou explicar um pouquinho aqui o assunto e em seguida resolver ou apresentar aqui para vocês um exemplo de como aplicar isso em prática, tá? E no segundo momento vou resolver um exemplo de como isso é aplicado na resolução de problemas práticos, tá? Então a gente vai falar agora sobre o rebatimento. Vou começar aqui ilustrando dois planos aqui, tá? Fazer a mão livre. Aqui mesmo eu tenho um plano que eu vou chamar aqui de beta. Aqui eu tenho um outro plano. Tá, esse meu plano alfa. Aqui eu tenho um ponto de interseção R e S entre os planos alfa e beta. Então, olha só, sejam dois planos secantes alfa e beta, né, a ideia é rebater o alfa sobre beta, ou seja, girar alfa em torno da interseção com beta, até que o alfa coincida com beta. Então, como a gente pode ver, essa situação é um caso particular da rotação, tá? Só que nesse caso aqui, o eixo de rotação, que é essa reta RS, não pode ser escolhida de forma arbitrária. Esse eixo de rotação para o rebatimento, eixo de rotação do rebatimento, tem um nome especial. Se chama charneira. Não fui eu que inventei, né, pessoal? A criatividade não é minha. Charneira. Então, o eixo de rotação no qual alfa gira em cima de beta, né, esse caso especial de rotação, se chama charneira. Então, é sempre um plano que se rebate, e comumente esse rebatimento é feito sobre, claro, os planos de projeção, ou planos paralelos a eles, ou perpendiculares, porque assim, com facilidade, é possível o quê? Obter sempre as verdadeiras grandezas, né? Seja dos pontos, das retas, dos planos, ou de figuras, que é o que a gente vai visualizar em seguida, tá? Então, para que um plano rebata-se sobre o outro, é indispensável que a charneira em torno do qual ela se move seja comum aos dois planos, né? Então, dessa forma, a minha charneira aqui ela vai ser sempre horizontal ou frontal, né? Horizontal ou frontal, ou seja, paralela ao plano de projeção horizontal ou paralela ao plano de projeção vertical daquele plano que eu estou considerando. A título de denominação, a operação inversa do rebatimento, ou seja, isso é, reconduzir o plano alfa à sua posição inicial, é chamada de alçamento, tá? Agora, a partir desses dois planos aqui, eu vou falar um pouquinho do que o nosso autor chama de regra do triângulo retângulo. Então, para começar a falar dessa regra, né,
a nossa ideia primeiro vai ser o rebatimento de um ponto, né? Eu vou fazer aqui esse ponto na cor rosa. Então, qual que é a ideia de rebater um ponto? Para rebater um ponto, significa que, na verdade, né, o rebatimento de um ponto significa que nós desejamos obter a posição desse ponto após o rebatimento do plano que o contém, né? Porque é sempre um plano que rebate sobre o outro. Então, ou seja, para eu rebater esse ponto que eu vou chamar de ponto A aqui, eu preciso rebater o plano ao qual A está inserido, tá? Então, rebatendo o plano A, ou o plano alfa, perdão, né, para rebater o ponto A. Rebatendo o plano alfa sobre o plano B, em torno da interseção entre eles, que é a charneira, que é a reta RS, charneira, que é a reta RS, tá? O ponto A do plano, ele vai descrever esse arco aqui, né? Então, na verdade, ele faz isso aqui, tá? Então, eu posso pegar, né, medir essa distância que eu tenho daqui até aqui e rebater esse cara para cá, né? Eu estou fazendo aqui a mão livre para agilizar, seria algo desse tipo, tá? Então, ele vai descrever esse arco aqui, eu vou chamar da posição A1. Perfeito? No seu deslocamento, tá? No seu deslocamento, eu vou gerar um plano perpendicular à charneira. O plano formado aqui, por exemplo, aqui eu posso chamar de B, né? A, B, A1, eu posso formar um plano aqui e tendo como condição a perpendicularidade à minha charneira, né? De modo, claro, que esse A1 ele vai estar contido nesse plano que eu comentei. Então, olha só, quando eu tenho aqui, eu tenho a projeção do ponto A, certo? Que vai ser aqui. Eu tenho a projeção do ponto A. E aqui eu tenho a formação de um triângulo. Então, o que eu consigo enxergar aqui, pessoal? Que a distância BA1 vai ser igual à distância BA, né? Isso aqui a gente sabe aqui. E o BA é então a hipotenusa desse triângulo retângulo formado aqui, certo? Com isso, a partir dessa análise, a gente consegue enunciar a seguinte regra. O rebatimento de um ponto em torno de uma horizontal situa-se sobre a perpendicular traçada da projeção horizontal do ponto à projeção horizontal da charneira a uma distância desta igual ao raio do rebatimento. Então, ó, projeção horizontal da charneira, projeção horizontal do ponto, traçada perpendicular, forma um triângulo retângulo e a projeção desse ponto vai ser o quê? A hipotenusa desse triângulo. O raio do rebatimento é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são a cota do ponto e a perpendicular traçada da projeção horizontal do ponto até a projeção horizontal da charneira, né? Então, perceba que eu tive a formação aqui, então essa é a minha chamada regrinha do triângulo retângulo. Então, ou seja, vamos lá, recapitular. Rebatimento do ponto A. O ponto A está no plano alfa. O que eu rebato é sempre o plano através da minha charneira, reta RS. O que eu consigo enxergar aqui pela regra do triângulo retângulo? Quando eu faço esse rebatimento, essa distância AB é igual a essa distância BA1. O que é o B? O B aqui é um ponto de projeção da charneira. O A é a projeção horizontal do ponto A desce perpendicular com relação ao plano.
Aqui eu tenho a formação de um triângulo retângulo, em que a hipotenusa do triângulo retângulo é igual à distância, que é o raio do rebatimento, que vai ser o meu rebatimento, né, a distância do rebatimento igual à hipotenusa do triângulo retângulo. E os catetos são aqui a distância da cota, né, do ponto, ou seja, essa distância da cota do ponto, e a distância aqui das projeções para com a minha charneira, certo? Pois bem, vamos agora então resolver um exemplo aqui. Vou resolver no verso aqui da folha mesmo, tá? Então, a ideia desse exemplo é o rebatimento do ponto A sobre o plano horizontal de projeção. Opa, então já sei aonde que ele vai estar na minha rebatimento do plano A, no plano horizontal de projeção. Na épora eu já sei onde ele vai se encontrar, tá? Ele chama de R. Tendo a charneira, a horizontal R de cota nula. Então, charneira, horizontal R de cota nula. Certo? Então, olha só, eu vou ter aqui a minha épora, certo? Se a cota é nula, tá? O R' aqui vai coincidir com a linha de terra. Ele fornece para mim duas informações. O ponto A, ele dá aqui que ele está, né, com as suas projeções aqui. Então eu tenho e a linha. E ele fornece aqui a minha charneira, que eu vou fazer de preto, num ângulo aqui aleatório. Está aqui a reta da charneira, a projeção horizontal, perdão, da charneira devido ao plano. Certo? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou iniciar pela regra do triângulo retângulo, construindo, então, né, o triângulo do rebatimento. Como que eu vou fazer isso? Traçando-se da projeção horizontal do ponto, está aqui a minha projeção horizontal do ponto, uma paralela e uma perpendicular à projeção horizontal da charneira. Então, uma paralela aqui, vou fazer de rosa. Uma paralela e uma... Vou pegar o esquadro, né, pessoal? Já caguei ali com... Mas vai dar aqui para fazer. Então, aqui eu tenho uma paralela. Certo? E uma perpendicular aqui. A perpendicular vai estar aqui. Então, as duas linhas rosas são as linhas auxiliares que vão me ajudar na construção do triângulo de rebatimento. Então, eu vou construir, a partir da projeção horizontal do ponto, uma paralela e uma perpendicular aqui à minha projeção horizontal da charneira. Nessa paralela do ponto aqui, eu vou marcar um dos meus catetos do triângulo. Qual que é o valor desse cateto, pessoal? Tá aqui, ó. Não era a distância entre, né, ó, porque se a charneira, a projeção vertical da charneira bate com a linha, eu vou chamar de D aqui, ó, tá aqui, ó.
Esse aqui é o meu valor de D, que vai ser um dos catetos do triângulo. Então, vou medir aqui, eu não sei... Ó, acabou ficando com 3, tá? Vou medir 3 aqui, ó. Então, 3... Tá aqui o meu D, ó. Então, projeção, né, tá aqui. Agora, o que que eu faço? Se aqui tá o D, basta eu fechar o meu triângulo aqui, né? Basta eu fechar o meu triângulo, tá? Aqui nesse ponto eu vou chamar de H, tá? Então, o que que eu tenho? Aqui vai ser a minha rotação, perdão, do ponto A. Então, AH, né, esse segmento AH é a cota do ponto A. É o tamanho dessa cota do ponto A. Então, se a gente tem a cota, a gente tem a informação. E o A'H é a hipotenusa. A linha H, né, é a hipotenusa. Certo? Aí eu fechei, esse aqui é perpendicular, aqui também é perpendicular. E agora, onde vai estar o rebatimento do ponto A no plano horizontal? É esse cara aqui, a hipotenusa, lembram? E aí o que que eu faço? Posso utilizar, né, o meu compasso. Ó, deu quase o tamanho já aqui. E aí eu trago esse cara daqui para cá. Vou prolongar aqui para encontrar eles. Então aqui, ó, esse ponto é o meu A1. Esse ponto aqui que eu rotacionei até aqui é o meu A1, tá? Então, situado nesse prolongamento aqui, né? Ah, hoje eu não tenho compasso, não tem problema, né? Eu posso medir aqui, aproximadamente 3,5. Eu sei que ela está em cima, né, da projeção aqui, então venho 3,5 para cá, certo? Então, esse aqui foi o rebatimento do ponto A, né? Plano horizontal da projeção R, situado aqui, a charneira horizontal com cota nula batendo ali, certo? Então, esse seria um exemplo aí do rebatimento de pontos.